que a forma do chamado perfeito, ele tem diversas traduções. Também aconselho vocês a ver isso no português. O Travaglia escreve aspecto verbal no português brasileiro, acho que é esse o texto. Não lembro a editora, não. Não é um livro difícil de achar. E parece até que ele mesmo disponibilizou online. Não sei se deu alguma confusão com a editora. Mas às vezes tem tantas discussões que a gente vê sobre línguas antigas, e você lê o Macambira, que eu já falei para vocês na aula passada, ou esse texto do Travaglia, você vai ver, tem no português, né? Esse livro Travaglia deve ter quase 300 páginas falando de aspecto no português brasileiro. É que a gente usa a língua sem perceber que ela tem muitas variantes na sua questão aspectual, inclusive o português. Então, é um livro interessante, porque às vezes a gente vê o debate em hebraico, em grego, em aramaico, mas nem percebe que tem no português. Veja, ó, só para entender esse Alger F. Jones, ele dá alguns exemplos, por exemplo, dos usos do perfeito. Então, não são todos, obviamente, mas alguns usos. A gramática do professor Reginaldo também tem lá, na parte de sintaxe, nessa gramática, que alguns já devem até conhecer, gramática de aramaico do professor Reginaldo. Na parte de sintaxe, ele coloca alguns exemplos também. Então, eu fiz aqui, ó, eu dei uma adaptada para ficar mais didático que o Jones escreveu aí. Perfeito usado como perfeito histórico. Espera aí que tá a briga dos apontadores aqui. Então, se eu pegar esse primeiro, eu destaquei o verbo. Esse verbo ocorre bastante na Bíblia hebraica. É o verbo para dar. Ele é um peal, perfeito. O perfeito também chama de ketal, tá? É terceiro masculino, singular. Então, ele deu. Que é o perfeito histórico, normalmente, que a gente usa mesmo. Aí você traduz como se fosse o nosso passado mesmo. Então, tá lá, ó. O rimou é o pronome de terceira pessoa, masculino plural. Eles. Então, ele deu, depois eles, vão no literal primeiro, tá? Aí a gente tem a preposição, que é a mesma do hebraico, be, mais um substantivo singular feminino construto. E essa... Aí, agora vamos ver se eu aponto aqui, ó. Que esse be, né, é a preposição, e yad é a mesma palavra para mão do hebraico. Quando a gente fala construto, é que você vai traduzir, aqui na verdade, é singular, em mão de, mas geralmente se traduz nas versões como em mãos de. E aí o Nebuchadnezzar, né, que é o Nabucodonosor, que tem muitas formas de escrever esse nome na Bíblia hebraica e aramaica. Então, na mão de Nabucodonosor, aqui depois em mão de, literalmente em mão de. Nebuchadnezzar Babel, que é a Babilônia. Então, quer ver como fica aqui, ó? É um substantivo próprio, singular absoluto, Nabucodonosor. Aqui um substantivo singular construto, um rei de. E um substantivo que é próprio, singular absoluto, Babilônia.
Então, só esse aqui que está no construto, aí você põe o de. O construto vai ter uma relação entre um substantivo e outro, aí você vai ter, às vezes, uma sequência. Quando tem uma sequência, vai ter um monte no construto e um só no absoluto, que é o último, geralmente está no absoluto. Espera aí, aqui, cadê essa aqui? Cadê a bolinha? Essas bolinhas aqui me deixam doido. Então, ele entregou a eles na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, só para ser bem literalzão, para você entender a estrutura. Ó. Então, tem um verbo, tem um pronome, tem uma preposição mais um construto, tem nome próprio, tem um construto e um absoluto. Então, aqui é o uso normal, como a gente usaria um passado, né? Que é chamado de perfeito histórico. Está lá em Esdras 5:12. Aqui tem um outro uso. Veja que o pronome apareceu na frente. Ó. Aná. Então, pronome primeira pessoa. Esse perfeito, ele vai ser usado como um presente. Ó, é um peal, o perfeito, que é o ketal, terceira singular masculino. Esse verbo é o mesmo do hebraico, né? Conhecer, saber, é o yadá. Então, id et diruach elachin kadishim bar. Ó, sei. Essa partícula di é muitíssimo frequente no aramaico, tá? Ela pode significar que, o que, ou aquele que, ou até de mesmo. Nossa preposição de. Então, eu sei que ruach é a mesma palavra do hebraico para espírito, né? Claro, pode ser espírito na Bíblia, sopro, vento, brisa, ar, né? Uma coisa relacionada. É feminino no aramaico também, tá? E é construto, na verdade, é o espírito de. Depois eu vou ter que arrumar isso aí também. Espírito de, porque é construto. Elahim lembra o quê? Lembra Elohim, né? Só que no aramaico, então, ele é, a terminação do plural masculino é in. Mas é a mesma raiz, né? Então, Elohim, Elahim, né? Deuses. E aí o adjetivo masculino plural absoluto, santos, né? No Kadishin, que também lembra o hebraico, né? Então, no hebraico, Kadoshim, Kedoshim, né? Aqui é Kadishin. E aí a preposição mais o sufixo pronominal, só tomar cuidado para não confundir com o hebraico, porque aqui é masculino. No hebraico seria feminino, né? Aqui é o masculino. Então, eu sei, porque se você vê o contexto, a ideia é de presente, não de um passado, mas a forma está no perfeito. Então, tá vendo que algumas coisas, tomar cuidado para não confundir com o hebraico, tem aquela associação que a gente faz, né? Faz um falso cognato, né? Mas é outra língua, então é o mesmo problema que a gente tem do espanhol com o português, né? Coisa parecida, mas tem as diferenças. Então, aqui não tem muita dúvida de que não é eu soube,
porque se você olhar a narrativa, vai ver que ele está falando: eu sei que o Espírito dos deuses santos está em ti. Está lá em Daniel 4:6. E na Bíblia hebraica é o 9 lá. Então, o Jones aqui, Alger F. Jones, ele está dando exemplo. Ó, o perfeito pode ser usado como lá o passado histórico e também como presente. E aí, no contexto, é que vai te dizer se é presente. E aí, então, tem a questão aspectual, né? Porque a forma é do perfeito, mas a tradução dá a ideia de um presente. Você tem que mudar lá, ficou future, futuro. O malhu tá vendo que aqui o determinativo ficou com re, determinado, em vez de aleph, ó. Lembra que eu falei lá? Que às vezes o aleph é um intercâmbio com o re. Esse aqui também é o estado determinado, só que em vez do aleph apareceu o re aqui. A raiz é a mesma do hebraico, né? Malhut, que é o reino. Então, e o reino, ó, aí a conjunção, mais substantivo, masculino, singular, determinado, aqui está com o aleph mesmo, e o domínio. Então, quem já conhece o hebraico sabe que esse vav vai aparecer muitas vezes, aqui no aramaico também. Aqui ele parece como o, mesma regra do hebraico, porque é bilabial, né? Então, antes das bilabiais do shuvá, em vez de vav, de v, vai ter u. Quando tem um yud com o shuvá, vai ser vi. E aí vai ter o vá com patar e o vá com kamatz gadol. Mas é só lembrar que o vav inicial, ele é uma conjunção. Então, vexaletana, lembrando que depois de uma vogal longa, o shuvá é pronunciado como e. Então, malchutá, vexaletana. Urevutá, então a raiz também é conhecida do hebraico, né? Esse rav ou ravá tem a ver com algo grande. E aí, quando é feminino, também no hebraico vai ter um tav. E aí depois o determinado, que é aqui também aleph. Então, e a grandeza, aldi, de novo, que aqui está como D mesmo, uma partícula de relação. Pode ser que, mas aqui é melhor ser D, né? Aí o plural feminino, construto, reinos de. Aí de novo aqui o terrot, sob, de baixo. Quem lembra do hebraico é parecido, tahat. O kol é igual no hebraico, ó, todo. Shmaya vai repetir muitas vezes, lembrando que esse Iá, que é o plural, com determinado também, ó, os céus. E aqui foi dada aqui, mas melhor será dada, né? Porque a ideia de futuro. E para o povo de, então, leam, a mesma preposição, e o am é a mesma coisa do hebraico. Kadshei, quem lembra do construto plural do hebraico vai lembrar desse ei aqui, que é a mesma coisa. Santos de, e aí Elionim, altíssimos. Então, Daniel 7:27, aqui eu traduzi errado, na verdade, será dado, tá?
E o reino e o domínio, a grandeza dos reinos debaixo de todos os céus, será dado para os povos santos do Altíssimo. Então, porque ele está falando de um aspecto futuro, mesmo tendo usado o perfeito. Só que aí vem aquela questão aspectual, que é o chamado perfeito profético, né? Você usa o perfeito com forma de futuro, mas um aspecto completo. Então, será dado, mas é como se já foi dado, mas isso vai se cumprir no futuro. Os profetas usam muito isso. Também é usado no Pentateuco em larga escala. Na nossa Bíblia é traduzido como futuro, porque está anunciando alguma coisa que ainda não aconteceu, mas o profeta usa um perfeito. Até alguns vão chamar de perfeito profético, né? Que os gramáticos não gostam muito. Mas tem um autor que chama Asa Crabtree. É sintaxe do hebraico. Não sei se é o hebraico bíblico ou alguma coisa assim. É um livro que não publica mais, mas me lembra que eu mando para vocês o PDF da Juerp. Ele é bem mais simples que o Waltic, mas bem prático, tá? Ele mostra também essas questões aspectuais do hebraico que vão ter relações também com o aramaico. Então, por que aqui ele fala que a tradução do futuro? Porque é uma profecia, né? Que está anunciando uma coisa futura, mas o profeta usa o perfeito para dar uma ideia de que é uma ação que vai acontecer no futuro, mas é como se ela já fosse determinada aqui no passado. Aqui, na verdade, é a forma do peil, que depois nós vamos ver a forma passiva do G, né? É o G passivo, é o passivo do peal, ele se chama peil. Nós vamos ver os outros usos do peil, que é o passivo do peal. Então, é chamado o peal de G e o peil de G passivo. Aqui tudo bem? Depois só mudar aqui, porque como é uma profecia, será dada. Tá? Será dada para o povo. Tudo bem? É só lembrando aqui, é porque reino em aramaico é feminino, tá? Então, o reino que será dado, por isso que eu pus será dada, mas aí, para concordar com o português, tem que será dado, né? Porque é o reino que será dado. Por isso que está concordando com o feminino, tá vendo? Terceira do feminino singular. Então, uso como futuro. Aí, como presente perfeito, ó, de novo. Aqui está o mesmo, né? Espera aí, deixa eu ver. Esse aqui é o mesmo. Aqui eu confundi aqui, ó. Depois eu preciso arrumar. Esse aqui é o presente, né, que já usou. Presente histórico. Depois eu arrumo esse aqui, ó. Com o mesmo exemplo. Aqui, ó, conjunção mais o advérbio e também, para a gente acabar aqui, ó. É o substantivo masculino plural, os recipientes. Então, a conjunção mais o substantivo masculino construto, mais o substantivo masculino plural determinado. Então, da casa do Deus, eu fiz literal aqui só para você entender que
é o construto mais o determinado, né? Do ouro, né? Que também está com determinado aqui, ó. Só que com rei ao invés do aleph, mas também é um determinado. Aquilo que eu falei, às vezes aparece rei, às vezes aparece aleph. Ali vem Caspar, que quem lembra de Kesef, né? Que é prata no hebraico bíblico, que é dinheiro no hebraico moderno, né? É a mesma raiz lá. E no prata, o di de novo é o que, né? Que Nebuchadnezzar, que o Nabucodonosor fez que se retirassem. Aqui é um perfeito, mas ó, a forma verbal é o Rafel. E nós vamos ver os usos do Rafel também. Mas fez que se retirassem. Isso deu mais que perfeito aí. Depois a preposição min, que é a mesma do hebraico, e lá. Lembra que no hebraico é reichal. Reichal no hebraico é templo ou palácio. E aqui no aramaico é lá, do templo de Virushelem. Você lembra de Jerusalém. Mas se você olhar na Bíblia hebraica, o Jerusalém não tem o Yud aqui. Ele vai ter um pontinho, né? Com o Hirik e mais o Kametz. Ele é escrito assim também no hebraico, só que com outra vocalização. E aí virou Vi, porque dois Shivas, eles se tornam Hirik. Então, Virushlem. Tem que pronunciar o Shva aqui, e depois de uma vogal longa, o Shva é pronunciado como E. Virushelem, em Jerusalém. Então está lá em Esdras 5,14. E também os recipientes de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor fez que se retirasse do templo que estava em Jerusalém. Então, os usos do perfeito, tá? Só vai faltar arrumar aqui, ó. Ficou o mesmo exemplo lá. Eu vou ver o que eu errei aqui. Eu coloquei o slide para acrescentar, mas não mudei, tá? Então, tem o uso do perfeito como presente, futuro, presente perfeito, mas não é esse exemplo aqui, e mais que perfeito. Então, aquilo que a gente comenta, numa mesma forma verbal, que a gente chama de perfeito, ela é usada em diferentes traduções, porque no contexto tem diferentes ideias. Em várias instâncias do hebraico e do aramaico, você só vai saber, na verdade, pelo contexto mesmo. É repetido também. Acaba agora aqui, mas só para falar esse ponto importante aqui. Está lá no FanPelt também. Não sei se essa página eu coloquei lá para vocês, mas depois vocês veem aqui no slide. Acontece no aramaico o mesmo fenômeno que acontece no hebraico. São a questão dos verbos estativos. São verbos que dão algum sentido de estado. Tá? E isso no hebraico e no aramaico, ele é indicado pela vocalização. Então, um mesmo verbo, ou diferentes verbos, mas vocalizados com determinados tipos vocálicos, eles são indicados como verbos estativos. Eles vão dar uma ideia de estado do ser. Então, Be'esh, ele estava perturbado.
o não estativo vai ser Yetiv, ele sentou. Te'ev, isso era bom. O não estativo Segid, ele adorou. Yehil, ele era capaz. Não estativo She'el. Então, tem que tomar cuidado lá na hora de olhar no dicionário, na verdade. Quando você olha no dicionário, ele vai mostrar se o verbo é estativo ou não. Tem a ver com a vocalização, mas essa vocalização pode variar, tá? Mas é bem comum ter alguns verbos com diferente vocalização no estativo e no não estativo. Isso também acontece no hebraico bíblico. Então, o dicionário vai trazer, assim, se aquela forma é estativa ou não. E os léxicos analíticos, que são aqueles dicionários que têm todas as formas que aparecem na Bíblia hebraica e aramaica, tá? Chama léxico analítico. A editora Vida Nova tem um léxico analítico. Não é por causa do sufixo, não. É só uma alteração vocálica. No hebraico também tem isso, né? O verbo, por exemplo, kaved, no hebraico, que é ser pesado, né? E que vai ter tradução de honrar também. Então, esse serei, em algumas raízes, ao invés de... O padrão do hebraico não é kamatz patar. O padrão do aramaico é sheva patar. Então, ele vai mudar. Em vez de ser sheva patar, vai virar sheva serei ou sheva hirik. Tá vendo aqui? E no hebraico vai virar o kamatz serei ou patar serei. Vai dar essa ideia estativa, essa ideia de estado. É a vocalização que vai indicar essa ideia de estado. Muito bem. Dúvidas aí? Perguntas? Eu vou dar uma revisada aí, que eu vi esses erros. Vocês viram também alguns.